Agora, quem nunca viu um casal brigando ou presenciou outros tipos de cenas que marcaram sua vida para sempre? Muitas dessas situações são tão fortes que você promete a si mesmo: quando eu casar, nunca vou fazer isso. Eu mesmo já passei por isso, porque quando eu era solteiro, eu via o meu pai tratando minha mãe, dando gelo nela. Ele ficava dias sem falar com ela. E eu dizia para mim mesmo: quando eu me casar, eu nunca vou tratar a minha esposa assim. Mas quando eu me casei, não teve jeito. Essa foi a determinação do Renato. Eu tive as minhas e certamente elas são diferentes para cada pessoa. Nós estamos aqui com 3 solteiros que vão falar conosco sobre essas determinações que eles não querem que aconteçam no futuro relacionamento. Bem-vindos. Obrigado. Tudo bem? Estamos aqui com a Ana, com o Jesus e com a Miriam. Muito bem, um por um. Começando com você, Ana. Baseado nas suas experiências ruins com pessoas ou na família, na criação, seus pais, o que você viu de ruim num relacionamento que você nunca quer que aconteça no seu? No caso, meus pais brigavam, ficavam meses sem se falar. E, no caso, acabava faltando coisa em casa e meu pai, ele não comprava para ter o pé da minha mãe chegar nele e conversar com ele primeiro, pedir. Só que minha mãe era orgulhosa e não chegava nele. Aí ficava esse clima chato, constrangedor pra gente, e também ele era meio sério, assim, a gente tinha um pouco de receio quando havia essas brigas. Aí nenhum dos dois dava o braço a torcer. Dois orgulhosos. Dois orgulhosos. O que isso te ensinou? O que você carrega com você e já se prometeu que não vai deixar acontecer no seu relacionamento? Dormir brigado. Acho que o problema é para ser resolvido na hora, né? Porque eu acho que você, como filha, né, foi talvez a maior vítima de tudo isso que aconteceu. Os filhos, muitas vezes, os pais não estão ali pensando no calor do momento, que eles estão deixando marcas que não vão se apagar nos filhos por muitos anos, pelo resto da vida. Eu posso falar por mim mesmo e você é outra pessoa que passou pela mesma situação. Aí, o Jesus, como é que você não quer para um futuro casamento? Eu acho que um relacionamento ele tem que ser verdadeiro e de uma forma bem clara entre ambos. Se conhecer, conhecer a parceira, eu acho que saber o que realmente ela quer, acho que é fundamental. Você teve alguma experiência? Por que isso é tão importante para você? Sim, porque um relacionamento ele tem ciúmes. E eu acho que o ciúme é um fator fundamental para destruir um casamento. E a falta de diálogo, ele traz esse ciúme de uma forma doentio. Então, eu já tive uma experiência que eu não gostei. Então, acho que faltou um pouco mais de diálogo. Você é um solteiro maduro. Isso. Qual a sua idade? Não sei se você quer falar. 46. 46. Você está preocupado de estar nessa idade e não estar num relacionamento sério? Não sei o que passa na sua cabeça a respeito disso. Não, eu acho que para o homem a idade não é tão fundamental. Acho que para a mulher que tem a honra de dar à luz, ela tem um pouco mais de medo da idade. Para o homem é tranquilo. Quanto a isso, eu estou tranquilo, não tenho medo, não. Miriam. O que eu não quero mais fazer vem diante de um relacionamento que eu tive há pouco tempo, que foi muito traumatizante. Então, agora o que eu carrego comigo, que eu não quero mais é expor a minha vida, o meu relacionamento para ninguém. Então, o que tiver de acontecer, de resolver, que seja entre nós dois, né? Que as pessoas de fora não vão resolver os nossos problemas, né? A gente tem que resolver entre nós dois. E aí, qualquer coisinha, assim, questão de higiene, questão de imaturidade dele, eu pegava e falava pra minha amiga, que ele faz isso, que ele faz aquilo. E aí, o que acontecia é que todo mundo ficava sabendo, e aí o que aborrecia ele não falava, mas aborrecia ele, o que acabou acontecendo é que ele me deixou por esse motivo. Então, o que eu não quero mais é ficar expondo a minha vida e não me impor também, que achar que eu que mando, entendeu? Essas coisas me deixou sozinha. Então, as suas amigas, colegas, familiares, todo mundo era psicólogo para você? Você se abria e falava com todo mundo dos problemas? Aí todo mundo sabia e ficava feio para mim e para ele, né? É um ponto importante porque o casal, ele precisa de aprender a resolver entre eles
os problemas, né? Às vezes, eles precisam de buscar ajuda externa de quem pode ajudar. Uma pessoa mais madura que vai poder dar uma luz se eles não estão conseguindo se resolver. Mas não no sentido de trazer todo mundo para dentro do problema, espalhar, ficar falando para os amigos, porque isso realmente acaba minando a relação que já está, talvez, até frágil, né? Isso é muito importante. Eu imagino que muitas outras coisas as pessoas que estão nos assistindo estão pensando também. Eu não gostaria de trair. Talvez a pessoa já traiu, eu não gostaria de traição, eu seria fiel, enfim, uma lista de coisas. Agora, o importante é lembrar que tudo isso vai depender de você mesmo, porque, Renato, você é um exemplo disso. Você viu o seu pai não falar com a sua mãe por meses e você não queria fazer aquilo, só que você acabou fazendo. Exatamente, né? Porque às vezes a gente passa pelos erros, né, ou passa pelas situações difíceis e se promete, eu nunca vou fazer isso. Mas o que acontece é que o poder do exemplo e da experiência, aquilo que você vê diante dos seus olhos, é muito forte. E se você não tem um exemplo equiparável do positivo, você acaba caindo no negativo, você acaba repetindo aquele erro que você sabe que é erro, você sabe que está errado. Então, por exemplo, você viu os seus pais fazendo isso, né, Ana? E é o que aconteceu comigo. Mas quando eu me casei com a Cristiane, eu fazia o mesmo com ela e fiz isso por muitos anos. Eu sabia que estava errado, não gostava, mas eu não sabia fazer diferente. Essa é a questão. A gente tem que aprender também a fazer diferente. Então, por exemplo, eu sei que é importante manter a privacidade no meu relacionamento, mas às vezes eu não sei guardar comigo uma coisa quando aquilo está me corroendo e eu tenho um marido ou uma esposa que não conversa comigo. Entende? Então a gente tem que aprender a lidar com essa situação, mesmo sabendo o certo, a gente precisa saber como fazer o certo. Então você tem que aprender a ser uma esposa ou um marido antes de ser um, né? Se tornar um. Isso que é importante. É o treinamento, é o aprendizado constante. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá bom? Obrigada. E todo sucesso no futuro relacionamento. Obrigada. Ok? Obrigada.